Olá, eu sou Marcelo Coelho e a gente começa com mais um encontro nível acima, onde a gente sempre tem a oportunidade de trazer pessoas muito interessantes com um lastro, com uma história, com alguma coisa que traga experiências, que traga informação e que traga muito mais possibilidades de reflexão sobre aquilo que a gente faz em diversas áreas. Eu sou Marcelo Coelho, eu sou músico, saxofonista, compositor, sou também empreendedor e atuo muito fortemente na área da educação. Eu me chamo Leonardo Amaral, estou o CEO da Elo, que é uma empresa de teleradiologia. A gente emite laudos à distância, né, atendendo o Brasil inteiro. E tenho inovado bastante, então fico muito satisfeito pelo colega que a gente traz hoje aqui, Marcelo. Eu acho que é um cara fora da curva e já faz muita coisa diferente. Eu acho que ele está acima do seu tempo. Bem-vindo, Lomeu. Felipe Lomeu. Obrigado. Felipe, obrigado pelo convite. É isso aí. Felipe é um empreendedor, né, nato, estrategista, tá? Há mais de 25 anos na caminhada aí. Tem acompanhado de perto sua evolução, desde a internet, né, Lomeu? Eu conheço pouco da sua história, acho que hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, mas ele já construiu dezenas de negócios, modelos de monetização digital, chegando a definir como um workaholic e apaixonado pela tecnologia. Né? Você enxergou, antecipou muito isso aí, né? Trouxe muita clareza. Experiente em desenvolvimento de sistemas e growth hacking, que é uma palavra que eu aprendi o significado há pouco tempo, o Lomeu vai poder decifrar, explicar um pouquinho mais. Felipe já liderou projetos que ganharam destaque pela inovação e pelos resultados concretos. Em uma recente reflexão, compartilhou sua vulnerabilidade e o realismo do mercado digital, né, ao se reconhecer entregando corpo, mente e alma em exaustão, que não é sustentável, uma coisa que acho que eu também vi essa mudança do Lomeu, te conheci há pouco tempo, mas hoje você filtra muito isso aí, né, para não entrar nessa loucura aqui, né, que é a parte, tanta informação. E ele compartilha isso com a gente, os medos, os aprendizados e o seu desenvolvimento. Atualmente ele continua sendo ativo no desenvolvimento de estratégia e crescimento de produtos e negócios que equilibram visão de futuro com clareza emocional, ajudando organizações a se digitalizarem com propósito. Bem-vindo, Lomeu. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma honra contar um pouquinho da minha história. Que bom. A gente vai explorar um pouquinho a história e as experiências, entendendo os momentos que levaram ele a atingir esse nível acima, tá? Em sua vida e profissionalmente. Preparei aqui, Lomeu, algumas perguntas para nos guiar desde a sua infância até o dia de hoje. Beleza. Abordando descobertas pessoais, desafios superados, decisões marcantes e grandes conquistas, tá? Primeiro eu quero saber um pouco a sua trajetória até chegar onde você está hoje. Começo da infância? Sim. Vamos lá. Venho de uma família simples. Tá? Meu pai e minha mãe trabalharam muito, meu pai de Caratinga, minha mãe do Rio de Janeiro. E meu pai, assim, sim, né, você olhando assim, a estrutura familiar, você pensa, cara, essa família não vai conseguir chegar muito longe financeiramente, sucesso profissional, etc. Da minha mãe é a mesma coisa, então é o tipo de família que dificilmente alcançaria a própria classe média. Mas em contrapartida, né, você pega ali, principalmente nas décadas anteriores, eram justamente essas famílias que conseguiam, né? Justamente por conta do trabalho duro, coisas assim do tipo, pelo desafio, fala, cara, né, você literalmente você fica sendo obstinado a ter uma vida melhor. E meu pai e minha mãe foram exemplos disso para mim. Então, meu pai começou a empreender desde cedo e eu lembro que quando eu era pequenininho, né, o meu pai já me levava, minha mãe me levava e eu ficava no ambiente de trabalho deles. Então, foi literalmente, eu fui criado ali no meio dos funcionários que eles tinham na época. Mas eu lembro também que foi uma fase muito turbulenta, né? O empreendedorismo é muito turbulento, décadas atrás ainda mais, né? Então, você tinha todos aqueles problemas de economia, coisas assim do tipo. E eu me recordo que eu falava que eu não queria empreender, não ia querer fazer nada disso. E meu pai teve alguns altos e baixos, e toda vez que tinha baixa,
É aquela história, você fala assim, não vale a pena, muito trabalho, pouco dinheiro e tal. Então eu tinha essa consciência ao longo da minha infância e da minha adolescência. Em contrapartida, por outro lado, minha mãe conta essa história para mim, que desde quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu cortava a revistinha, tinha aquelas revistas que assinava, tipo Veja, etc., que eu cortava aquilo e eu vendia as coisas que eu cortava na escola para os meus amiguinhos. Eu trocava por biscoito, trocava por comida, né? Então, de alguma maneira, desde pequeno, eu buscava, já no ambiente que eu estava inserido na escola, a me relacionar com dinheiro ou com trocas, enfim. Era quase um empreendedorismo infantil, né? E os anos foram passando, e aí por volta de 10, 11, 12 anos, meu pai ele comprava muita coisa de leilão, meu pai viajava, trazia algumas coisas bem aleatórias, assim, tudo que você imaginar. E teve uma época que meu pai tinha uma parceria com a Chocolates Garoto, aqui do Espírito Santo, que quando a máquina do Serenato do Amor, aquele bombom, cortava o bombom, ficava tipo aquelas sobras. E aquelas sobras, a Chocolate Garoto na época descartava, meu pai ele tinha um contrato que ele comprava aquilo e podia vender para prefeituras. E aquele negócio era muito gostoso e tal. E eu lembro que aquilo tinha na minha casa. Então eu comia aquilo ali, alguns amigos meus vinham na minha casa, comiam, eu falei, cara, eu vou vender esse negócio. E eu comecei a vender esses biscoitos na escola, eu estava no Colégio Nacional na época. Então isso, sei lá, eu tinha uns 8 anos de idade, e eu comecei vendendo um pacotinho de biscoito. Eu vendia um pacotinho, aí já fazia eu comprava do meu pai me vendia, né, vendia a preço de custo, obviamente, mas eu ganhava um dinheirinho ali. Então eu vendia, comecei a vender 2, comecei a vender 4, comecei a vender 10, aquele negócio começou a fazer sucesso, e é engraçado você ver as fotos antigamente, sei lá, eu tinha esse tamanho aqui, e aí chegou um momento que eu já estava levando fardos de biscoito. Eu levava 2 fardos de biscoito para a escola. Aí eu lembro que minha mãe uma vez chegou para mim e falou o seguinte, meu filho, você tá vendendo muito biscoito, vão me chamar na escola, porque, né, a cantina vai parar de vender, né? Com certeza. E foi engraçado porque os professores começaram a me chamar na sala de professores, só que eram os professores comprando. Então os professores estavam comprando biscoito comigo. Tá tudo legal. Tava tudo bom. Aí até um dia que a diretora me chamou. Eu falei, cadê a diretora da escola? Agora a casa caiu. Agora a casa caiu. Foi a Minerva, eu lembro disso. E ela falou, você que vende biscoito? E ela era uma pessoa, né, que todo mundo tinha medo, diretora da escola. Eu falei, sou eu e tal. Não esqueço desse dia. Ela falou assim, quanto é que é? Eu quero também. Então eu vendi, comecei a vender até para a diretora da escola. Enfim, aí depois esse negócio, né, enfim, acabou o contrato do meu pai, coisa assim do tipo. Então eu sempre tive, de alguma maneira, desde cedo, né, o contato com venda, cara, como que você usa alguma coisa, MP3 player, trazer a Muamba dos Estados Unidos, tudo que você imaginasse eu vendia desde cedo. E aí eu lembro que com mais ou menos 12, 13 anos, eu pedia muito pro meu pai e pra minha mãe um computador, eles tinham um computador na indústria que eles tinham, e eu ia para lá todo dia, eu ficava mexendo, ficava perto de um técnico de informática, que eles trouxeram aqui para o Espírito Santo, que naquela época não tinha, eu tô falando de, sei lá, 1995, 96, era muito raro ter. Então tinha um cara do Rio que ficava aqui, então ele me ensinou muita coisa, eu aprendi a mexer no DOS, né, então foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida. E aí, com 12, 13 anos, acho que com 13 anos especificamente, eu comecei a fazer site. E eu fiz um site na época que você baixava música. Era tipo um Google que você colocava o nome da música e ele te listava lugares para você baixar música. Antigamente, era antes do MP3. MP3, vocês lembram do MP3? Isso é de música? Era Real Audio, você lembra dessa época? Lembro. Então, você baixava o Real Audio, era um arquivo de 60 megas. Lembro disso. E aí, o que eu fiz foi um bot... Internet de escada, né? Internet de escada. Ocupava a linha telefônica. Ocupava a linha telefônica, eu tinha que ficar de meia-noite às 6 da manhã, ou fim de semana, ou usar um 0800, que tinha alguns, só que você precisava ficar na fila porque dava ocupado, né? Lembra disso? Enfim, e aí eu criei um bot do IRC, você vai lembrar do IRC? Lembro. Aí esse bot ele entrava nos canais, mandava uma mensagem para todo mundo que estava nos canais e falava, quer baixar música? Acesse, sei lá, baixarmusicas.com, digite sua música e baixe agora, baixe seu computador. Aquele negócio era tipo, uou, não tinha os aplicativos que surgiram depois para baixar música, era muito difícil. Então toda pessoa que clicava ali, eu ganhava um dinheiro, uns cents de dólar, porque exibia a propaganda, e quando ela baixava eu ganhava mais, que era o objetivo, né?
Então, em 1998 foi o primeiro ano da minha vida que eu recebi um paycheck. Eu lembro que foi um cheque gringo, não era um cheque padrão, então era um cheque diferente. E eu tive que ir no banco sacar esse dinheiro com a minha mãe, né? Então foi meu primeiro dólar, meu primeiro projeto digital. Obviamente foi pouco dinheiro, né? Hoje isso não significaria nada na nossa vida, mas para mim foi algo que representou uma mudança. E eu vi que o digital ele tinha um potencial, então eu fiz muito site, concorria, antigamente tinha Prêmio Best, tinha Top Site, tinha um monte de coisa. Eu tinha um blog que, pô, naquela época, 14, 15 anos, tinha 50 mil visitas dia. Então era um negócio gigante, chamava All About All, que era tudo sobre tudo. Eu compartilhava, igual tem hoje, eu compartilhava foto em Fotolog, não sei o que lá. Era meio que omnichannel a parada. Falava sobre minha vida, fazia resumo de vida, falava sobre política, porque eu gostava muito de política, economia. Então, e era meio que doido, porque na época tinha aquele lance de Playboy, lembra? Sei. Revista Playboy, então, também colocava fotos da Playboy digitalizada lá dentro. Isso dava pico de visita. Dava audiência ele. Oi? Dava audiência, subiu audiência. Então, cara, assim, é um período diferente, né, do que a gente vive hoje. Mas, enfim, muita coisa foi mudando na minha vida ao longo dessa época. E, ao mesmo tempo, na escola, eu fazia muito churrasco. Então, todo ano eu fazia churrasco. Né? A gente estava comentando do Gustavo, né, Gustavo Fonseca. Vocês vão gravar com ele, inclusive. Nessa época a gente fazia churrasco junto. A gente fazia festa junto, né? Então a gente ganhava dinheiro, inclusive, com festa. Uhum. A gente fazia festa e ganhava dinheiro. Monetizava tudo. Né? Então, eu cresci nesse ambiente. Então isso fez parte da minha essência. Gostava muito de game. Era administrador do que a gente chama de Shard. Eu jogava um jogo chamado Ultima Online na época, CS. O primeiro campeonato de CS que teve no Espírito Santo foi eu que organizei com a Weberama, que foi uma lan house. Então, eu que trouxe o conceito, tava vendo isso acontecer na Coreia, a gente fez aqui, foi uma seletiva nacional. Então, eu recebia, e é engraçado, né, olhando para trás, o pagamento que eu recebia era em corujão, que é quando você virava a noite lá dentro, fandangos, Coca-Cola e placa de vídeo. Sacou? Então, cara, não tinha muita ideia sobre dinheiro, sabe? Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou que via os seus pais trabalhando, empreendendo, e você não quer empreender. Mas para você, tudo isso que você fazia não era empreender. Não era empreender. Não era empreender. Aquilo ali era, sei lá, uma forma de eu ganhar um dinheirinho. Mas você não entendia como empreender, porque empreender você não queria. Eu não queria empreender porque eu não queria trabalhar com funcionário. Eu via meu pai tendo muito problema com funcionário. Meu pai tinha indústria, né? Então, cara, era um ambiente que eu falava, cara, eu não quero trocar minha vida, porque literalmente, eu praticamente não conheci meu pai. Meu pai saía de manhã, cedo, e às vezes nem voltava para casa. Quantas vezes meu pai não voltou para casa, viajava pra caramba e tal. Então, minha mãe, então eu tive que aprender pelo exemplo. Eu nunca tive uma conversa com meu pai. Eu não me lembro de ter uma conversa com meu pai. Eu perdi meu pai, né? Um pouco mais de 10 anos atrás. Então, a minha vida, até minha vida adulta, eu nunca tive uma conversa com meu pai. Real, assim. Não lembro de ter uma conversa superior a 5 minutos com ele. Então, tudo que eu aprendi sobre o meu pai foi sobre ver ele fazendo alguma coisa. Hoje, agora adulto, eu converso com a minha mãe, né? Sei de histórias, etc. Uhum. Mas aquilo me fazia um pouco mal, porque eu achava, cara, ou você empreende e tem uma empresa, ou você tem uma família. E como eu não tinha família, eu falava, eu prefiro ter uma família do que empreender. Então eu não enxergava isso aqui como um caminho, tá? E na época meu pai tinha planos de tipo, que eu assumisse de repente algum negócio dele, coisa do tipo, eu falava, não quero. Prefiro que você arrume outra pessoa, eu não quero isso pra minha vida, né? E eu achava que de alguma maneira eu fosse me encontrar ao longo da vida. Diferentemente da geração atual que consegue fazer planos, etc. Óbvio que naquela época também tinha muita gente que fazia plano, mas você não tinha tanta essa informação, né? Era muito difícil para ler, para estudar, enfim. Era um mundo um pouco diferente. Eu não tinha muito plano sobre o futuro. Meu sonho era ter um Corsa 2 portas. Sabe? Eu queria ter um Corsinha 2 portas e viver bem, viajar, fazer... eu gostava muito de acampar, eu queria ter uma vida tranquila, muito contato com a natureza, gostava muito de esporte. Então, é isso que eu queria. E aí eu lembro também, Marcelo, que nessa época, eu gosto muito de usar essa frase, ser nerd não era cool, não era legal como é hoje. Verdade. As pessoas tinham vergonha de ser inteligente. Uhum.
né? E quem se cuidava era burro. Quem era forte era burro. Era o burro. Era o burro, É. né? Cara que fazia educação física, porra, pensava em alimentação saudável, ele era o burro. Eu lembro do Cacete Planeta que falava assim, uma saranduba, que ele quebrava todo mundo na porrada. Ele falou, uma saranduba, tem uma academia. Academia. Não, academia de letras. Academia. Exatamente. Exato. Então, naquela época era tudo muito diferente, né? Era verdade. E quem era muito inteligente, de alguma maneira, também tinha um pouco de vergonha, porque era considerado nerd, etc. Exato. Então, no final do dia, era um cara que sempre me cuidei, fazia jiu-jitsu, malhava, corria, fazia um monte de coisa. Eu era nerd, então, e ao mesmo tempo, eu era, entre aspas, popular na escola, popular nas coisas que eu fazia. Então, eu vivia num conflito pessoal de cara, quem que eu sou, na verdade? Entende? E isso pra mim sempre foi uma coisa estranha. Eu lembro que, pô, tinha namoradinha e tal, que eu não contava pra ela que eu era gamer. Hoje esse gamer é legal, antigamente não era. Então, eu vivi durante muito tempo alguns conflitos pessoais, assim. Olha só. E aí, eu escolhi, como talvez uma fuga, me formar em relações internacionais. Eu sempre gostei da ideia de ajudar outras pessoas, de, cara, como que, sei lá, eu queria viver na África, fazendo um projeto social, coisa assim do tipo. E aí eu me formei em relações, fui para o curso de Relações Internacionais. Foi super legal, porque lá o meu primeiro estágio, eu consegui fazer, era para fazer planilha, então no final eu fugi do computador e acabei sendo aproveitado para mexer com tecnologia. Então eu fazia vídeo, eu fazia um monte de coisa, obviamente depois eu acabei até me destacando no curso, mas aí eu fui bolsista na faculdade pelo estágio, aí eu lutava pela faculdade também, então eu tinha uma bolsa, depois uma bolsa integral de 100%, então eu estudei de graça e depois eu ainda virei monitor. E aí foi quando eu percebi que eu morei nos Estados Unidos, fiquei 5 meses nos Estados Unidos, fiz de tudo lá. Posso contar depois essa história, tem vários aprendizados. E aí quando eu voltei pro Brasil, 2006, acho que foi 2006 mais ou menos, eu abri a minha primeira empresa de verdade, que chamava na época 9E, que não foi uma empresa nem formal, assim, nem constituída, mas foi um negócio que durou 2 anos, que foram meus primeiros aprendizados, na verdade, mais assim, um pouco mais sólidos sobre sociedade, sobre visão de futuro, sobre trabalho, sobre produto, sobre como prestar serviço. Aí depois eu virei sócio de uma outra empresa de marketing promocional, isso foi mais ou menos 2007, 2008, e lá foi quando eu, de fato, dei uma rampada na minha vida financeira. Um dos produtos que eu tinha criado nessa 9E foi para essa empresa que eu virei sócio depois. A 9E deu errado, a gente teve um problema societário, e aqui esse produto foi utilizado para essa outra empresa que chamava Play na época. E essa empresa, por conta desse produto, ela conseguiu escalar com tecnologia. Estou falando de 2008, 2009. E a gente acabou sendo a empresa que colocava mais gente na rua, né, mais pessoas na rua para fazer trabalho de marketing promocional. Então a gente lançou, tipo, em Vila Velha, eu lancei mais de 100 prédios, eu atendia praticamente todas as concessionárias aqui do Espírito Santo, eu atendia a Vivo, atendia a Claro, atendia a Nextel, atendia o grupo da Dalto. Então eu atendia muita gente. E esse negócio me deu muito dinheiro muito cedo, né? Então, porra, me proporcionou comprar imóvel, porra, tinha carro importado, foi um dos primeiros, na época não era tão comum ter carro importado aqui, tinha moto importada. Você então, tinha quantos anos? Eu tinha uns 24 anos. Aí o Corsinha você esqueceu. Esquece o Corsinha, o Corsinha ficou para trás. Nessa época eu vi muito dinheiro, né? Eu vi muito dinheiro. E aí, perdi meu pai em 2011, 11 de 2011, esse número é um número fatídico na minha vida, e a perda do meu pai me fez repensar algumas coisas. E aí, uma das coisas que eu repensei foi até minha posição nessa sociedade, um relacionamento que eu também tinha na época. Me separei dessa sociedade, da pessoa que eu estava, e voltei para um mundo mais de tecnologia do que eu acreditava. Foi quando eu abri a Pixtoy. A Pixtoy foi uma startup de desenvolvimento de jogos e aplicativos em 2012. Mas espera aí, cara. Você tem uma ascensão de muito sucesso, muito novo, numa empresa que está dando certo. E você tem a circunstância do falecimento do seu pai. Uhum. E te faz repensar. Te faz repensar o quê? Cara, o que acontece? A empresa estava dando muito certo, mas a empresa que eu tinha, eu era sócio da pessoa com quem eu me relacionava. Okay. Beleza? A gente acabou tendo um relacionamento ali, e ela também veio de uma família mais simples e tal, só que eu acho que a forma com que ela lidou com o dinheiro foi diferente da forma que eu lidei com o dinheiro. Isso trouxe uma visão
sobre pessoas e sobre comportamento no dia a dia, que estava desgastando o nosso relacionamento. A gente tinha um pouco de visão diferente com relação a isso. E a perda do meu pai, ela veio no momento de que eu estava ganhando muito dinheiro, mas eu não tinha tempo para a família. E eu não estava pensando naqueles valores que eu, anos atrás, eu questionava meu pai. E teve um fato, eu já conversei isso até com o Alessandro Dadalto, que eu lembro que quando meu pai estava morto, meu pai teve um AVC, eu estava com uma campanha grande, e aí um cliente me ligando, perguntando sobre a campanha dele. Eu falei, cara, eu tô com meu pai morto aqui, eu posso te ligar em 10, 15 minutos, eu pedi um colaborador. Ele falou, não me importa se seu pai tá morto, eu preciso saber sobre a minha campanha. E aquilo ali foi um choque fudido pra mim. Eu falei, cara, como assim, porra? Meu pai morreu, sacou? E aquilo ali foi um sei lá, não sei explicar, assim, não consigo traduzir em palavra o quão marcante aquilo foi pra mim. E eu falei, cara, não é sobre isso, eu preciso repensar minha vida. Eu já repensei minha vida algumas vezes, e eu lembro que eu saí literalmente desse negócio e desse relacionamento sem nada, assim, tipo, meu irmão, quero começar do zero, um ermitão mesmo, voltar pra minha caverna, vou reconstruir as paradas do jeito que eu acredito e tá tudo bem. Mas eu quero fazer uma parada que eu tenha orgulho, que eu tenha clareza, que, cara, as pessoas estão em primeiro lugar, quero me relacionar só com quem eu quiser me relacionar, e não com o que o mercado fala que eu tenho que me relacionar. E foi quando eu montei a Pixtoy e abri um negocinho pequeno ali, né, com uma outra tese. Antes de você avançar nessa fase, você está falando uma coisa sobre dinheiro muito interessante. Veja só, você não me parece ser um cara que está apegado ao dinheiro. Definitivamente não. E o dinheiro vem para você justamente porque não está aí aonde você olha. Por exemplo, eu estou aqui tentando imaginar que a relação que você teve com essa sua sócia, que era também um relacionamento pessoal que você tinha, que também veio de uma família simples, talvez ela tivesse uma questão com dinheiro diferente de você. Eu vejo isso porque eu venho de família simples e às vezes parece que o apego ao dinheiro, ou a necessidade que você tem que progredir financeiramente, é o que exatamente afasta Perfeito. isso de você, porque o foco fica no lugar que não onde deveria estar. Perfeito. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é consequência. É consequência, mas as entregas ali. Para quem não tem dinheiro, e quando o dinheiro chega, é como se fosse escassez. Então você quer amarrar aquilo. Muitas pessoas, elas tem uma frase famosa, né, que fala aquela história. Você dê poder ao dinheiro para uma pessoa que você vai descobrir que ela é, né? Eu acho que o dinheiro ele deveria ser visto pra gente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, como um instrumento. Cara, desculpa, você vai morrer, a gente vai pro mesmo lugar. Então, cara, dinheiro tem que ser instrumento de realização pessoal, instrumento, cara, porra, de você ajudar o próximo, de você deixar o mundo melhor de alguma maneira. Seja pra você, pra sua família ou pra alguém. Né? Você não é melhor do que eu se você tiver mais dinheiro do que eu. Desculpa, você não é. Entendeu? A mesma coisa que você pode fazer, a mesma coisa que eu posso fazer, a gente vai respirar o mesmo ar. Óbvio que talvez você vai ter uma saúde melhor, etc. Mas tá tudo bem. É justamente, o dinheiro é um instrumento para você ter uma vida melhor e deixar o mundo melhor. Eu vejo o dinheiro dessa maneira. Mas nunca o dinheiro como muita gente acaba fazendo, cara, de algo que você leva para uma competição, porra, de quem tem um carro melhor, de quem tem um relógio melhor, de quem meu irmão tem a casa. Não é sobre isso. Não, é a casa que eu quero ter. Se eu não quero ter relógio, eu não tenho. Se eu não quero ter um carro de 2 milhões, eu não tenho. Não importa. É o contrário. Só que, mesmo, o que o dinheiro representa para mim? Para mim, ele é um instrumento de realização pessoal. Beleza? E realização pessoal, para mim, está ligado a alguns valores específicos, que é diferente dos seus valores. E tá tudo bem. E graças a Deus que a gente pensa diferente e o mundo é como é. Então, a minha relação com o dinheiro sempre foi muito nesse sentido. Tá? Óbvio que de vez em quando, porra, minha realização pessoal, porra, também pode ser ter um carro maneiro, e uma moto, uma viagem diferente, e que tá tudo bem, é fair, né? Acho que é um pouco sobre isso. Tá? Mas aí depois, então, é só esse disclaimer do dinheiro, porque de tudo que você falou, veja só, interessante, nega o que é empreendedorismo para o seu pai, mas você empreendeu sem dizer que aquilo era empreender. Você estava mais se divertindo do que dizendo que estava empreendendo. Perfeito. E tudo que você fez gerava recurso financeiro, mas nada era só o recurso financeiro, era a questão de estar. Aí vem o que eu penso muito da sua capacidade de criar.
Eu sempre, desde a primeira vez que eu te vi falando, falei, você é um grande criador. Você falou, não sei criar nada. Eu sou zero para o lado artístico. Eu falei, não, cara, você tem uma capacidade criativa muito grande. Você só está falando aqui de ficar criando circunstâncias que a consequência também gerava dinheiro. Então é isso, eu só queria fazer esse disclaimer que o dinheiro para você é uma consequência de atos de criatividade por um outro propósito e que os valores vêm à frente. Perfeito. E aí você chega no outro ponto, né, da vida. Você monta então E aí foi quando eu montei a Pixtoy. A Pixtoy também não foi ideia minha. Aí foi um sócio que eu tive na 9AI, que era a minha primeira empresa, que foi informal. Foi um cara que eu conheci lá dentro, que a gente tinha sido sócio lá, que a gente continuou se dando bem durante um tempo. E ele falou, cara, pô, esse mercado de smartphone está se desenvolvendo, o mercado de jogos é um mercado legal e tal. Eu falei, cara, pô, eu sou gamer, né, mas eu não sei fazer nada de desenvolvimento de jogo, sabia nada. Ele, não, a gente aprende, não sei o que lá e tal. E a gente montou uma startup na época, que a gente nem sabia que era uma startup. Hoje a gente olhando para trás, você dá nome como startup. E eu lembro que a gente tinha uma tese, tinha um joguinho famoso chamado Angry Birds na época, lembra do passarinho? E existia uma tese naquela época que, cara, quem fizesse, em média, 20 jogos, ficaria milionário. Se você tivesse fôlego para fazer 20 jogos, algum deles ia explodir e você ganharia um bom dinheiro. Eu falei, meu irmão, a gente tem fôlego para fazer 5. Eu tinha um pouquinho de dinheiro ainda, tinha muito crédito com o banco, por conta da empresa e tal, da empresa que eu tinha tido antes, naturalmente eu tinha muito crédito, tinha acesso a recursos. Falei, cara, até 5 jogos eu consigo bancar aqui, vambora. E fazer jogo é difícil, né? Não é algo tão simples quanto a gente imagina. Agora cunhar ficou mais fácil, mas fazer jogo é difícil. A gente não sabia fazer, acabou que o nosso primeiro jogo, Cute Squares, que era um joguinho super simples, era um puzzle, um quebra-cabeça, teve bastante notoriedade. Teve uma notoriedade local primeiro, que foi tipo assim, cara, como assim, uma empresa do Espírito Santo fazendo jogo e conseguiu um destaque na Apple Store? Quem são esses caras? A gente saiu na Gazeta, saiu um monte de jornal aqui, e aí esse negócio foi escalando o Brasil afora. Aí Globo, não sei o que lá, e meu irmão, começou um monte de mídia. Aí uma aceleradora na época chamada Startup procurou a gente e falou, cara, a gente tá juntando um grupo de startups que a gente vai acelerar elas e vai levar vocês para os Estados Unidos, aí aquela história, vamos aportar dinheiro, etc. Então nessa época a gente conseguiu trazer um investimento de um investidor anjo, que foi o Márcio Valentim, e da Startup na época. E aí, esse negócio, ele começou a dar muita visibilidade, a gente ficou, meu irmão, vamos ficar rico. Se no primeiro a gente acertou a mão, não ganhando dinheiro, mas já acertou a mão, só que aí começou os problemas, né? Cada Mac que tinha que comprar na época era 30 pau, uma Wacom, mesa digitalizadora, na época era 30 pau, depois teve o governo Dilma com mudança de IOF, tudo que eu precisava pagar era em dólar para receber, era descontado IOF, pagava IOF, meu irmão, era uma loucura. E eu percebi que no final do dia eu estava concorrendo com a Disney, do Espírito Santo, sem o dinheiro da Disney. Eu estava concorrendo com os grandes estúdios, porque jogo, diferente da água que a gente está bebendo, a água você tem 20 marcas no supermercado. Você vai comprar uma, você vai comprar outra. Um vai comprar uma de 20 reais, outro vai comprar de R$1. Tem água para todo mundo. Refrigerante é a mesma coisa. Carne é a mesma coisa. Macarrão é a mesma coisa. Jogo não. Jogo você só joga o melhor. Jogo você só joga o melhor. Não tem... Jogo de futebol, as pessoas só jogam FIFA. Antigamente era o Ineleven também. Né? Mas só tem 2 jogos, não tem 4º jogo, 10º jogo, não tem um jogo do Espírito Santo. Olha só. E aí, cara, aquilo ali foi um choque de realidade pra mim, muita gente me falando, cara, o mercado de jogos é uma loucura, já tentei, perdi muito dinheiro. E eu falei, não, pô, eu consigo, cheguei até aqui, eu consigo, né? É aquela hora que você sente que você é fodão, né? Falei, porra, já consegui fazer mais que todo mundo. Pô, a gente colocou um stand na BGS, Brasil Game Show. Na época tinha sido o maior stand de empresa brasileira da história. A gente tinha um stand que era quase o tamanho do PlayStation. Um negócio gigante, tava jogando um jogo de gente grande, sem dinheiro. Eu chamo de sovaco suado, era muito trabalho. Você tem uma noção, às vezes eu ficava 3 dias na empresa, sem voltar para casa. Era muito trabalho, pouco recurso. E acabou que um dos jogos que a gente lançou, que foi o Break Loose, a gente conseguiu, cara, ser top 5 em dezenas de países, né? Foi top 1, França, Itália, Chile, Brasil, Ilhas Maurício, Filipinas, países que eu nem conhecia. O negócio estourou. E a gente gastou, sei lá, alguns milhões de reais para fazer esses jogos. Perdi parte da minha alma, parte da minha vida, virando noite. Meu time perdeu a mesma coisa. Tinha dia que a gente dava 3 matérias de jornal e não tinha dinheiro.
Verdade é que eu não tinha dinheiro. Saí no jornal que a gente tinha milhões, mas não tinha dinheiro, porque era muito... Entra e sai. Era entra e sai, né? Era muito entra e sai, muito investimento. E eu lembro que no Break Lose, a gente, cara, tipo, por segundo tinha não sei quantas pessoas jogando no mundo inteiro, um negócio gigante. Pô, e o jogo foi pirateado em menos de uma semana. Putz. Fiquei 3 anos desenvolvendo o jogo e em uma semana ele foi pirateado. Falei, meu irmão, na boa. Começou briga societária, uma loucura. Eu falei, cara, e nessa época, o mercado de jogo, para quem entra, para quem é do meio de tecnologia, você acaba sendo muito respeitado, porque as pessoas sabem do desafio que é empreender nesse negócio. Então, eu ganhei muito respeito Brasil afora, por onde eu passava. Cara, eu falava com o diretor de Apple da Europa, sacou? Conversava com esses caras via LinkedIn, mensagem. Pô, a Amazon me mandava, Samsung me mandava os celulares antes de ser lançado para a gente colocar nossos jogos para eles, para ser preparado para eles. Então, repara, eu tava aqui no Espírito Santo fazendo essa porra. Então, eu ganhei muito respeito por isso. E aí, muitas indústrias daqui, muitos negócios locais começaram a me procurar, porra, ajuda o nosso negócio, como você fez com a Pixtoy, como é que você... E aí eu comecei a falar, cara, tem um dinheiro na mesa grande aqui. Isso foi mais ou menos 2015, 2016. Eu falei, cara, vou começar a testar isso que eu aprendi, porque no final do dia isso era o growth, né? Que é, cara, como é que você usa o mindset de crescimento para tocar negócio quando você não tem recurso, você faz tentativa e erro rápido. Cara, não tinha BI na época, era quadro branco, planilha extremamente limitada, enfim. Aí sim talvez ali tenha tido um pouco de criatividade, que era usar os recursos que tinha na época. Né? Analytics, enfim, a forma que hoje a gente utiliza eventos, que a gente chama de evento que é tipo um sinal digital, naquela época a gente já usava para game. Então quando esse negócio mudou, o mundo mudou, com First Party Data, meu irmão, eu já sabia fazer isso de 2012, então para mim foi tudo muito fácil. Mas voltando, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a testar aquilo que eu tinha aprendido para negócios locais. Então, por exemplo, o Léo me procurava assim, pô, meu, o que você faz de tecnologia? E, cara, dá para aplicar para o meu negócio? Só que eu não sabia se dava. Então o que eu falava pro Léo? Cara, vamos tentar. Eu não vou te cobrar nada, ou vou te cobrar uma mixaria aqui, mas se der certo eu quero ganhar um prêmio, ou quero ganhar uma participação. E aí foi quando eu comecei a entrar em alguns negócios. Aí a gente começou a desenvolver alguns aplicativos, ajudar alguns negócios locais. Eu falei, opa, tem um dinheiro grande aqui. E foi nessa época que eu fui, né, eu peguei algumas participações, virei professor da FUCAP convidado, e foi quando eu fui convidado a ser um dos sócios da Tegros. A Tegros não foi ideia minha. Foi mais um negócio que eu estava entrando naquela época, dentre outros que eu estava entrando. Então eu entrei ali como minoritário. Então, aí eu te pergunto, Lomeu, você é conhecido por antecipar muita tendência, né, e criar soluções que geram muita atração, não é isso? Então exige visão, timing, né, e execução. Como você se mantém atualizado nesse ecossistema que muda todo o tempo? Tem hábitos, fontes, estratégia de aprendizagem? O que você faz? Cara, eu leio você está muito. sempre à frente. E isso de fato, assim, modéstia à parte, eu consegui antecipar bons movimentos. História de startup, de growth, falando de RevOps agora, tô falando muito de RevOps. Ninguém fala de RevOps. Ninguém fala de RevOps. Porra, no Brasil são poucos caras que falam. Lá fora mesmo, esse negócio tá pulsante, sabe? Explica aí o que é o RevOps aí, para a nossa plateia aí. RevOps é operações de receita, né? Revenue Operations. Então, é quando você, de fato, você consegue conectar marketing, venda, sucesso do cliente e esse negócio. Né? Você tem um time que trabalha com foco em geração de receita. E deixa de ser operação de marketing, operação de vendas e operação de sucesso do cliente. É operação de receita de maneira geral, porque a empresa ela passa a entender que você consegue gerar receita, inclusive, quando o cara já é seu cliente. Que é o óbvio. Só que a gente esquece desse óbvio no dia a dia e a gente não opera, baseado no óbvio, a gente opera ainda no engessado. E no mundo que o custo de aquisição é cada vez mais alto, né, e concorrido, a única alternativa que a gente tem para os próximos anos é como a gente consegue vender mais para o nosso cliente. Né, ampliar portfólio, enfim, aí a gente pode entrar nisso depois. Mas respondendo efetivamente, Léo, cara, eu leio muito. E aí é meio engraçado, porque anos atrás eu via, por exemplo, episódio de Big Brother. Por quê? Eu queria saber quem estava anunciando lá dentro. Eu não estava querendo saber quem ia ganhar. Eu queria saber qual que ia ser o próximo tema da novela. Porque o que acontece na novela da Globo é o que acontece na sociedade. Eu lia Ego. Ego. Aquela revistinha que é de mulher, que existia, que não existe mais. Eu entrava na Globo.com e lia aquele negócio. É conhecimento inútil. Depende. É um conhecimento que eu não uso no meu dia a dia, mas para negócio eu uso.
Porque se aquilo ali, se a maior parte do Brasil vê Big Brother, se a maior parte do Brasil tá lendo Globo.com, significa que o Brasil tá conversando, pô. A atenção tá ali. A atenção tá ali. Então é como que eu exploro essa atenção. Então não é porque eu queria saber o que estava acontecendo com a atriz ou com o ator tal, qual era a fofoca, quem ia ganhar o Big Brother. Eu queria saber quais eram os temas que iam ser discutidos. É sexualidade, é família, é profissional, é o quê? É guerra. Então eu sempre gostei muito de ler. Eu lembro que na faculdade eu falava com todo mundo, cara, leia mural de parede. Leiam, né, eu fundei o centro acadêmico lá de Relações Internacionais. E eu falava, vocês têm que ler quais são as vagas de emprego que estão disponíveis. Porque se tem vaga demais é porque tem uma oportunidade ali, o mercado está olhando para aquilo ali. Então eu sempre gostei muito de ler, então eu leio muito. Tem algumas newsletters que eu assino, leio alguns jornais, e eu acompanho algumas pessoas que são pessoas que também são antenadas. Eu gosto de... diferentemente do que muita gente fala, não perca tempo no Instagram. Eu perco um tempo no Instagram, às vezes eu fico uns 30 minutos por dia. Ontem eu fiquei 1h30 no Instagram. Mas não foi me divertindo, né, vendo porcaria. É entendendo o que cada pessoa tá falando. Por que eles estão produzindo aquele conteúdo? É trabalhando. Precisa entender. Cara, se esse cara é um cara gigante, ele tá investindo tempo produzindo esse conteúdo, é porque tem alguma coisa ali. Total. Entendeu? Então, eu gosto sempre de buscar materiais assim. E uso, obviamente, o Google Trends ali para analisar tendência. E agora o ChatGPT, então, fica maravilhoso, né? Para você se aprofundar em alguns temas. Você estava mencionando essa reviravolta profissional, né? Porque nenhuma trajetória é linear, né? Toda construção tem suas pausas, queda, recomeço. Qual foi o momento dessa virada sua? Você mencionou aí a Tegros, o que te sacudiu por dentro, por fora aí, e como isso impactou isso no seu trabalhar hoje e no seu viver? Cara, eu acho que a grande reviravolta da minha vida foi na época da Pixtoy ali. Porque eu tinha uma vida de pleno conforto. Muito cedo, muito novo. Que talvez tenha sido bom, tá? Porque eu não sei... É aquela história, a gente não sabe como teria sido a nossa vida. Talvez eu pudesse ter me perdido pelo dinheiro. Porque, né, uma quantia significativa de dinheiro passava na minha mão ali, de alguma maneira. E quando eu decidi começar do zero, sem o dinheiro que eu podia ter, eu tive que voltar para casa da minha mãe. Eu morei na casa da minha mãe durante um tempo, só que lá eu não tinha mais quarto. Meu irmão mais novo estava morando no quarto que era meu antes. Então eu comecei dividindo um quarto com ele, só que depois ele começou a namorar, então eu tive que morar na sala. Eu entrei num novo relacionamento e eu fiquei morando na sala de jantar da minha mãe durante um tempo. O meu armário, isso eu tenho no Instagram, eu nunca escondi meus bastidores. Eu durante um tempo eu tinha uma empresa que saía na Valor Econômico com meia página, mídia orgânica, eu nunca paguei para a imprensa falar sobre mim, 3 entrevistas por dia, Exame, Globo, tudo que você imaginar, mídia fora do Brasil, e eu estava morando na sala da casa da minha mãe, com o meu armário era a mesa de jantar. Eu estava all in. Eu tinha um carro na garagem que muitas vezes eu não ia de carro para a empresa, eu ia de ônibus para não gastar dinheiro de gasolina para todo o dinheiro que eu tivesse da empresa. Irmão, não é todo mundo que faz isso. Eu lembro que esse carro, eu precisei de mais dinheiro na época para colocar mais fôlego na empresa, eu vendi ele para a filha do meu marceneiro para financiar, eu dei um dinheiro para ela, eu tinha marceneiro, porra, eu já tinha tido dinheiro antes. Sacou a parada? Então, eu falei, cara, você tá precisando de dinheiro aqui, ó, sua filha tá precisando de dinheiro, pede, hoje, porra, né, se olhar, esse negócio nem pode fazer, né? Mas na época era meio doido, o mundo era meio doido, né? Tinha muito rolo, né? Era muito rolo, o brasileiro fazia tudo para viver. Eu falei, cara, eu preciso de grana aqui e tal, eu já tava com crédito mais escasso, e foi assim. E cara, então assim, foi muito desafio. Então é por isso que talvez hoje também eu dê muito valor ao dinheiro, eu não gasto dinheiro à toa, né? Eu sou um cara de hábitos simples, e mais uma vez, dinheiro para mim é instrumento, mas eu acho que para mim essa foi a grande virada de chave, né? Do tipo, cara, até onde eu sou capaz de ir e suportar a adversidade. Legal.
Sacou? Eu acho que isso foi uma virada importante para mim. Lomeu, eu tenho uma pergunta. Você antecipou uma série de coisas. E a gente está aqui agora numa situação da inteligência artificial. Você está acompanhando ou antecipando alguma coisa de impacto da inteligência, ou você está usando a inteligência para seguir essa sua percepção de outras maneiras de fazer negócio, outra maneira de crescimento? Porque me parece que, como você desenvolveu muita coisa, desenvolvendo uma percepção e uma observação que é muito sua. Pô, um cara dizer, eu nunca tinha ouvido isso, tá? Que você gasta 1h30 no Instagram, que você está trabalhando, e você não é um influencer que fica fazendo conteúdo, mas que você está observando que esse conteúdo te leva a uma percepção de mercado, que ali tem uma oportunidade, que ali tem uma tendência, e que você eventualmente tem alguma coisa para ofertar para aquela oportunidade, é uma coisa que eu nunca tinha observado dessa maneira. E você falou agora que a inteligência artificial você usa para estar observando e lendo e trazendo esse conteúdo. Mas você não está fazendo uma previsão, olhando a própria inteligência e as suas disrupções no futuro, né? Pelo que eu estou entendendo, você está assim, a inteligência vai ser um recurso que eu vou usar para um outro jeito de observar o futuro. Como é que é isso? Não sei se eu fui claro, porque acho que foi. É uma percepção de oportunidade que não me parece tão óbvia, assim, é uma coisa muito sua, de observar as tendências, é de um cara que é criativo. Desde a primeira vez que eu te vi falando, eu disse que você é um cara muito criativo, porque eu me lembro com clareza as soluções que você dava para problemas de growth. Cara, aí você trazendo, então, eu tinha esse cliente, eu falava assim, não faz assim, assim, assado. Eu falei, isso aqui é um ato criativo, é pura criatividade, entende? É por isso que eu estou muito curioso. Uhum. Tudo que você está falando aqui não é um caminho óbvio, é um caminho de quem está buscando uma outra forma de ver as coisas. Como é que é isso? Cara, eu de alguma maneira, e eu não sei se isso é bom, tá? Eu sempre, de fato, tento enxergar as coisas sob outra perspectiva. Eu gosto de fazer isso. É tipo do contra, lembra? O cara do contra? Cara do contra. Não é que eu quero ser do contra, mas é que eu gosto de enxergar, de fato, sob outra perspectiva. Eu gosto do contraditório. Não que eu vá usar, mas eu gosto de conhecê-lo. Eu sou um cara muito curioso. Quando eu jogava jogo, você tem o caminho. Eu sou aquele cara que fica explorando os cantinhos do mapa para encontrar problemas no jogo. E não necessariamente para jogar. Entende? Entendo. Então, quando eu faço uma viagem, você tem um roteiro turístico. Eu sou o cara que não vai pro roteiro turístico. Eu sou o cara que quer conhecer qualquer coisa que não seja o roteiro turístico. Eu gosto de ter outra visão de mundo. Isso é uma coisa que é meu, é particular minha. Eu vou no mesmo, por exemplo, ir no mesmo restaurante. Minha esposa adora ir no mesmo restaurante. Eu odeio ir no mesmo restaurante. Eu gosto de conhecer novos restaurantes. E se eu estiver aqui no mesmo restaurante, eu gosto de pedir uma comida diferente. Eu não gosto de pedir a mesma comida. Então, isso sou eu. Então, beleza. IA. Para onde o mundo está indo para IA? Construção de agente e vender serviço de IA. Cara, respeito pra caramba. Muitas pessoas vão ganhar muito dinheiro fazendo isso. Mas esse é um mercado que tende a, na minha leitura, a daqui a pouco ser um oceano vermelho. Por quê? Porque é fácil fazer isso. É fácil fazer isso. Se você pegar aqui agora e uma semana você estudar, você consegue montar uma empresa que vai vender a gente. Sem saber nada de tecnologia. Tudo que é fácil não tem barreira de entrada. Tudo que não tem barreira de entrada, você ganha dinheiro em curto prazo. Eu não gosto de ter uma vida de curto prazo. Eu gosto de, construir algo que vai ser sólido. Algo que me traga uma trajetória, né? Um tempo. Então, eu não acredito muito no mercado de criação de agente e venda de serviço de IA dessa maneira. Pode vender consultoria, beleza. Ganha dinheiro, curto prazo, beleza, vai funcionar. Alguns que sobreviverem vão ganhar muito dinheiro, vão enriquecer, maravilhoso, mas são poucos. É tipo jogador de futebol. Futebol dá dinheiro? Para a maioria não, vai dar para poucos. Alguns poucos vão ganhar muito dinheiro. O cara que for mais resiliente, tiver mais consistência, tiver mais disciplina,
cara que já tiver um talento também ajuda pra caramba e por aí vai. Beleza. Onde é que eu tô vendo que IA vai mudar jogo? Dentro da sua própria empresa. Dentro da minha própria empresa, dentro da sua própria empresa. Por quê? Você vai trazer mais eficiência e você vai trazer mais profundidade. Então não é sobre você usar IA para você vender IA. É como você consome a IA para você ter um serviço ou um produto melhor do que você teria. Você é uma IA, você é uma empresa IA-based, né? Tipo, cara, eu sou suportado por IA. Beleza? Então eu acredito nesse ângulo. E esse ângulo, ele de alguma maneira, ele tem um selo dos principais caras do mundo, que são as pessoas que eu enxergo. Entendi. Então não sou eu que estou falando. Eu concordo com a visão de pessoas que eu admiro e respeito. Beleza? Por quê? Porque esses caras, eles têm um sucesso profissional, eles estão inseridos em ambientes que eu não estou. Então é muito mais fácil eu ser um seguidor, mesmo que eu não concorde com 100% das coisas que eles falam, mas eu sigo mais a opinião, né, de pessoas que têm uma visão talvez até mais ampla do que eu. Então eu acredito nisso. Para onde a gente vai? Cara, sinceramente não sei, não tem como a gente saber. E eu sou péssimo nesse tipo de adivinhação. Mas algo que me acompanha e que para mim é marcante é uma frase simples do Jeff Bezos, né, que fala que, cara, eu não sei o que vai ser o futuro da humanidade, mas eu sei que os meus clientes vão querer produtos cada vez mais baratos, entregas cada vez mais rápidas e produtos cada vez melhores. Não importa como, se vai ser drone, avião, se vai ser um foguete, se vai ser teletransporte, se vai ter uma outra dimensão, se vai ser para Marte, não importa. Então, o que eu posso fazer sabendo disso? É como que eu melhoro meu processo, como eu melhoro o meu produto, como que eu melhoro a entrega, entende? Que é o que eu acho que a gente pode fazer, tá? Principalmente no tamanho que a gente é. Então, como eu tenho usado IA? Cara, eu tenho usado IA para trazer maior performance para os meus negócios. Eu uso ela literalmente como segundamente. Eu não uso como primeiramente, como muita gente faz, que é o problema do emburrecimento, né? Então, cara, o que é segundamente? Cara, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, sei lá, tô reviravolta num negócio, beleza. Trago aqui todo o cenário, e aí eu falo o seguinte, tô pensando em fazer de tal maneira. Como que você faria isso? O que eu não tô vendo? Qual que é o possível desdobramento disso aqui? Agora você é meu diretor, você me trouxe um relatório. Eu faço uma primeira conclusão, para você não ter o viés da IA. Eu faço a minha primeira conclusão, leio tudo, tenho uma conclusão. Aí eu falo o seguinte, o que você enxergou disso aqui? Eu não falo o que eu enxerguei e peço, sacou? Então eu uso ela literalmente como um cérebro à parte de mim. Então vou dar um exemplo simples. A gente teve que fazer um trabalho de cultura agora na Tegros. E aí tinha lá um tempo de pergunta e resposta. Eu precisava ficar 90 minutos mais ou menos respondendo coisa. Eu falei, cara, 90 minutos, negócio de cultura, beleza. Peguei todas as perguntas e joguei pro ChatGPT. Responda como se fosse eu. Usa o meu tom, não sei o que lá. Ele me entregou todas as respostas em 1 minuto. O que a maior parte das pessoas fariam? Pegaria, colaria e respondia. Você validou. Foda-se. Eu não só validei. Eu li uma por uma. Não, para validar. Efetivamente seria... Eu li uma por uma e corrigi ele. Eu falei, você me trouxe isso, mas essa não é a minha forma de pensar. Minha forma de pensar é tal, tal, tal. Legal que você me trouxe esse ângulo. Eu não pensava assim, mas é importante. Vamos falar sobre isso. Eu fiquei 5 horas respondendo, conversando no ChatGPT. Que levaria 90 minutos. Levaria 90 minutos. Eu treinei ele para ele pensar como eu durante 5 horas. Bacana. E eu enriqueci muito mais as minhas próprias respostas, porque ele trouxe perspectivas sobre mim que nem eu estava vendo para responder aquela. Porque às vezes a gente responde com pressa. A cabeça que você está hoje, aqui agora, é diferente da cabeça que você estava ontem. Seus problemas são outros, a pressão do dia é outra. Então você pode estar mais cansado, você pode estar mais desperto, você pode estar com mais energia, você pode estar com mais vontade, menos vontade. Então eu uso IA para isso, sabe? Cara, de fato, como ela pode trazer mais informações para a gente. E aí, do ponto de vista corporativo, eu tento criar uma mente coletiva. O que é uma mente coletiva? Cara, como eu pego o conhecimento de todos, essas diferentes perspectivas, e ela ajuda a trazer, né, ângulos ou outputs que a gente não conseguiria fazer sozinho. E aí é quando eu vejo que a gente tem ganho de margem, ganho de profundidade, por aí vai. Beleza? Então, eu estou usando IA a princípio para isso. Tá? Vai um pouco em cima da pergunta que eu ia fazer de desenvolvimento pessoal, né? Seus hábitos, escolha, prática que fazem da sua rotina pessoal manter essa clareza, foco, consistência,
nesses ambientes tão acelerados, né? Tá. Eu sou um cara que sofri muito por ter uma vida noturna. Esse é o meu maior desafio da vida adulta. Conseguir dormir bem. Você trocava a noite pelo dia. Eu trocava a noite pelo dia. Esse é o meu maior desafio da minha vida. O meu natural é voltar a ser noturno. Então, se eu entro num ritmo de viajar demais, de evento demais, de happy hour, etc., né, você toma um negocinho, você acaba ficando até mais tarde, come mal, se alimenta mal. Então, por exemplo, nesse último mês eu tive muitas viagens. E aí eu voltei a ser noturno. Eu estava com o hábito diurno, acordando todo dia 5, 6 horas da manhã, não sei o que lá. Voltei a ser noturno. Então, por exemplo, essa noite eu fui dormir 3 e pouco da manhã, 3 e meia da manhã. Só que quem trabalha, você precisa acordar 7 horas de qualquer maneira. Verdade. Então eu dormi pouco. Não é saudável. Não é a vida que eu quero ter. Então o que eu estou fazendo agora? Estou me readaptando para voltar a dormir cedo. Para me readaptar, eu tenho que fazer. Eu durmo mal 2 noites, fico extremamente cansado, como eu estou hoje. E aí, hoje, provavelmente, eu vou chegar na cama, 10 horas da noite eu vou dormir. Aí eu durmo bem. Essa pulseirinha, essa band aqui me ajudou muito, a Whoop. Que aí ela é muito focada em sono e saúde, né? Então, beleza. Então, sono para mim é algo importante, muito embora eu seja acostumado a dormir 4, 5, 6 horas por dia. Sei que faz mal, não recomendo a ninguém, mas eu consigo, se eu tiver um ciclo de muito trabalho e intensidade, eu consigo ficar tranquilamente dormindo 1, 2 horas por dia durante semanas. Inclusive em Gramado, lá que a gente acabou de voltar, eu dormi praticamente 1h30 por dia a semana inteira. Não morro, e por aí você fica cansado, mas não morro. Não ainda, né? Tô aqui vivo. Talvez algum dia desse eu não passe. Mas eu gosto muito de fazer atividade física. Esse é um hábito que, por conta do trabalho, eu deixei de cuidar da minha saúde física e mental, considerando a atividade física, que eu consegui recuperar desde dezembro para cá. Então, para mim é negociável hoje não fazer 30 minutos de atividade física por dia. Então hoje, por exemplo, a janela que eu tive que fazer atividade física foi 11h30. 11h30 da manhã. É inadmissível a gente fazer atividade física 11h30 da manhã. Eu fiz. Corri na praia. Tudo certo. Tudo certo. Caguei. Eu ouvi um cara uma vez falando o seguinte: eu conquistei isso. Se meu time não entender, não importa, eu conquistei isso. Eu trabalho há mais de 25 anos. Eu conquistei isso. Se eu quiser ir para casa agora, eu posso ir. Eu conquistei isso. É isso aí. Entende? Então, para mim, hoje a atividade física é inegociável e eu gosto de variar, assim. Eu gosto de cada dia fazer um negócio diferente. Voltei pro jiu-jitsu também, sou faixa preta em jiu-jitsu. Voltei agora tem uns 2 meses. Então eu voltei a me cuidar muito. Alimentação extremamente saudável. Raramente você vai me ver comendo porcaria. Biscoito, refrigerante, sei lá, eu não tomo refrigerante, mais que 2 dedos de refrigerante, porque às vezes você toma para desentupir, né? Refrigerante eu não tomo há 15 anos, talvez até mais. E eu tento comer muito saudável, assim, eu acho que... E foco muito, principalmente em alimento. Gosto de variar, por exemplo, não gosto de comer só carne vermelha, adoro carne vermelha. Mas um dia eu como carne vermelha, outro dia eu como frango, outro dia eu como porco, outro dia eu como peixe. Peixe geralmente à noite ou um frango à noite. Por que eu gosto de variar? Porque você lê as matérias, um fala que boi faz mal, outro que frango faz mal, outro que o porco faz mal, e que o outro o peixe faz mal. Então eu divido. O ovo é bom, o ovo é ruim. Aí um dia é claro, o outro dia é gema, entendeu? Então eu gosto de variar, porque na dúvida eu tô na média. Então, até ter um consenso. Então me alimento muito bem e nos últimos anos em especial eu tento ser uma pessoa menos estressada e menos ansiosa. E entender que, cara, eu tô fazendo o meu melhor. Isso mudou muito a minha vida. Cara, eu tô fazendo o meu melhor. Eu não posso ir além do que eu estou fazendo. Eu preciso ter essa clareza. Então eu durmo em paz todos os dias. Então, sabe, isso, cara, isso me traz um hábito maravilhoso, assim, sabe? Legal. Lomeu, eu te conheço acho que cerca de 1 ano e eu posso validar tudo que você está falando. Eu te sigo nas redes sociais e foi legal conhecer essa história da ausência do pai. Hoje eu vejo você muito presente na família, conheci sua esposa, seu filho, naqueles encontros. Sua disciplina, né, seu foco. Lá em Gramado você comentou, saindo na chuva, no escuro, o cara estava correndo. Você fez um desafio de 100 dias? Estou 140 dias. 140 dias. Hoje eu fui 140 dias. Que bacana, bicho. Assim, 140 dias sem quebrar um dia. É isso aí. Essa é disciplina, foco. E tudo que você falou eu tenho percebido. Eu não conheci o Lomeu lá atrás, mas hoje eu conheço o Lomeu atual. Legal. E é bem isso aí mesmo.
Legal. Você me chamou muita atenção, Romeu. A gente é de área completamente distinta, mas talvez nem tanto. O trabalho é diferente, mas a questão da curiosidade de desenvolver, porque eu busco a música de maneira interdisciplinar também, né? Por isso que eu provavelmente vou ser o único músico que você conhece que está falando com vocês de algumas coisas. Certamente. E eu venho de uma área que eu sei que eles não estão aqui. Então eu estou migrando para cá porque eu vejo em vocês, empreendedores, assim, um outro tipo de qualidade que eu não consegui encontrar, né, no meio dos artistas. Não que não tenha, mas não no meio que eu estava vivendo. E você me chamou muita atenção, sempre te falei isso. Quando você apresentou aquelas soluções, eu falei, cara, esse cara é muito criativo. Você falou não. E aí você me disse há alguns poucos dias atrás, no último encontro lá da Enjoy, uma coisa que eu vou trazer agora baseado numa outra que você disse. Tá. Você disse o seguinte, os agentes, eles estão realmente emburrecendo as pessoas. Uhum. E me parece que é um caminho muito mais fácil de fazer se ela usa como sendo a primeira mente da pessoa e não como uma segunda em que você fica conversando, em que você fica, de fato, validando as proposições que a ferramenta, que a IA te traz. Legal. Não é um caminho fácil, né? Você tem aquela mente, o rápido e o devagar, como fala o Daniel Kahneman, e você não vai pelo mais rápido, que é o que acomoda, é mais fácil. Não, você... Mas eu te fiz uma pergunta, eu comentei lá, que eu estou acabei de ler o livro Homo Deus, do Harari, e que ele é um futurista, um historiador israelense, que ele faz uma previsão do futuro. Ele escreveu o livro em 2016, o livro é para ser lido agora, porque o que ele já prevê para agora, porque ele estava prevendo em 2016 e está acontecendo agora, fala assim, faz todo sentido, só que ele avança nisso. E uma das coisas que ele avança provavelmente a gente vai ter um chip, ou chips, que é a questão da biologia, da medicina de quem é saudável, em que você vai poder ter uma série de habilidades que eventualmente você vai fazer de maneira mais rápida. E aí eu falei isso, comentei e falei que eventualmente isso pode acontecer na música, né? Ou não, porque na música como é que você vai fazer? Você pode ter uma inteligência que faz música e isso já existe. Agora, fazer alguém tocar, aí você fez um comentário. Cara, se lançarem um chip que eu consiga tocar, se colocar aqui e eu já saio tocando, eu tô dentro. Eu lembro com clareza, você falou isso. Eu tenho muita vontade, é uma habilidade que eu não tenho desenvolvida. Eu sempre quis desenvolver a habilidade musical, eu tenho um problema. Eu não sei, eu não consigo acompanhar. De fato, é uma deficiência, assim, eu reconheço isso. Algumas pessoas dizem que eu sou um pouco autista, sabe? Tipo, aquela fase inicial do autismo ali. Imagina tocar e cantar, hein? Aí, cara, então, cara, é muito difícil pra mim. Eu tenho dificuldade real, eu não consigo acompanhar. Quando eu escuto uma música, eu não consigo acompanhar a batida da música. Eu não consigo bater junto. Dizem que é matemática, né? É matemática. É matemática. Só que eu não consigo... Eu sou muito bom em matemática. Mas você não consegue Mas eu não consigo entender o som. O som não é compreensível para mim. É por isso que eu acho que eu sou tão curioso em conversar com o Lomeu. Porque ele é um cara... O Lomeu a gente tem que chamar aqui muitas vezes. Um cara absolutamente... Uma vez não dá, não. Um cara absolutamente criativo, que traz uma série de observações, mas que quando vem na área da música, e você fala assim, eu não consigo acompanhar o pulso, a pulsação, aquela pulsação me confunde. Eu não sei o que é. Eu não consigo. Eu não consigo identificar... A bateria eu consigo, obviamente, mas... né? Porque, para mim, o som ele chega todo misturado. E talvez já seja até uma barreira mental que eu criei para mim, de tanto falar isso e repetir. Eu acredito muito nisso também. Pode ser. Né? Mas eu já tentei, entendo, eu já me esforcei demais, né? Porque eu odeio saber que eu sou ruim em alguma coisa. Isso não me faz bem. Então eu já tentei muito, só que aí é como se eu tivesse escolhido isso para ser... Isso eu perdi. Eu vim com defeito de fábrica. Olha só. E eu não consigo mesmo. E aí talvez seja porque eu tenho algumas outras características que sejam talvez, né, um pouco acima da média, de talvez pensamento rápido, não sei o que lá e tal. Um hiperfoco, eu tenho muito hiperfoco. Por exemplo, cara, se eu sentar para trabalhar 10 horas da noite, é normal a minha esposa chegar às 6 horas da manhã e falar assim, você não dormiu? E eu nem sabia que era 6 horas da manhã.
Eu fico ali 8 horas trabalhando sem piscar, sem banheiro, sem beber água. E o quarto já tá claro, e eu nem sei que tá claro. Isso não é o Asper? Cara, não sei, eu sou problemático. Tem que ser estudado. Eu sou problemático. Mas que tá tudo bem, eu me entendo. Eu me entendo Convive comigo com mesmo. isso aí, pô. Eu convivo comigo. Ah, mas você melhorou. Melhorei? Melhorou, acho que sim. É muito, o Lomeu é um cara muito interessante. Assim. Tem que... Você fica assim, Vamos dar boas histórias aqui, Marcelo. boas histórias, cara, tem muitas histórias. Você já pensou, se você não pensou, eu estou pensando, tá? Tá. Não sei se o Léo deve estar pensando. Cara, com tanta criatividade, que não necessariamente está seguindo cartilha, estou falando do Léo aqui, né? Porque a gente vai provocar o Lomeu. Com tanta criatividade que não segue cartilha, um cara que, de tudo que ele falou, de tudo que ele entrou e como é que ele foi trazendo soluções, é um típico cara que falou assim, Lomeu, eu estou com esse problema na minha empresa, na minha solução. Ele vai ver o que o outro não vê, né? Ele vai buscar o que ele falou. Como é que eu resolvo Ele isso? sempre o lado, ele vai Você fugir faz ao isso, normal. É o que a gente acaba fazendo no dia a dia. A gente faz muito lá. Se acaba fazendo, mas não é intencional, é porque acaba... Não, é natural. É natural dele. natural. Ele já falou, ele busca É o natural. diferente. É natural. Todo mundo tá isso eu tô buscando um falando caminho. para pessoas, para outras empresas que te procuram especificamente por isso. Por essa sua A capacidade. Tegros ela surgiu muito disso, né? Tem um empresário famoso aqui do Espírito Santo que quando ele falava bem da gente por aí, ele falava o seguinte: você vai conversar com o Lomeu e com o Missad, né? Que é sócio lá, são os caras que ficou ali no campo de batalha mais tempo comigo. Eu falo assim: você vai dar um problema para ele, e aí, basicamente, os caras chegam para você e falam que não sabe o que vai fazer, não sabe se vai resolver, vai te cobrar caro e fala que não sabe se vai dar resultado. Mas faz sentido. Faz sentido. Se eu tiver solução para tudo, eu seria milionário, eu não estaria prestando serviço. Eu criaria uma empresa em todos os segmentos. A bala de Entendeu? prata pra tudo, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas talvez seja esse senso, e aí eu falo muito internamente, né? A gente recebe, não necessariamente para dar certo, a gente recebe para tentar alternativas. Você já tem um caminho que você já sabe, você sabe quais são os caminhos possíveis. Quando você me contrata para trazer diferentes perspectivas. Entendi. Diferentes maneiras de fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Entende? Então, pra gente isso acabou virando literalmente um mindset, é uma forma de pensar, uma forma de agir. E acaba que sim, a maior parte dos nossos grandes cases lá, obviamente tem cases que são simples de fazer, vai chegando uma hora que você vai enxergando o enlatado ali dos negócios, né? Implementar CRM, cara, é muito enlatado, não tem muito o que fazer. Mas você, de fato, criar estratégias diferentes, você alcançar a base de uma maneira diferente, você ganhar dinheiro, pensar em units economics, de uma maneira diferente que o mercado não está fazendo, cara, isso é uma delícia. Isso é pura criatividade. Isso é uma delícia. É buscar o diferente, né, cara? Isso é uma delícia. Pura criatividade. Isso é uma coisa que me apetece, assim. Eu sei exatamente. Meu olho brilha. Pode crer. Eu adoro isso. Total. Bom, Lomeu, caminhando aqui para o final, normalmente eu faço sempre essa mesma pergunta para todos os nossos convidados. O que significa nível acima para você? Cara, nível acima para mim é estilo de vida. Qualquer coisa que eu me proponho a fazer, eu quero estar no nível acima. E aí não é sobre as outras pessoas, é sobre eu mesmo, assim, sabe? É sobre eu querer provar para mim mesmo que eu consigo fazer. Eu tenho um problema, Léo, que é o seguinte: se eu vejo você, cara, você é um campeão em tal coisa, eu falo, se o Léo consegue, eu consigo. Então, Se provar ali... é por mim mesmo, sabe? É um desafio pessoal, é algo que eu busco ser na minha vida, é ser melhor todos os dias em alguma coisa. Que é um problema que eu falei da música. Me incomoda saber que eu sou ruim em alguma coisa. Não que eu sou bom em tudo, não é isso. Óbvio, né? Não tô falando de ser um atleta, não é isso. É tipo, cara, como que eu de fato consigo ser melhor pra mim mesmo e ser melhor no final do dia para as outras pessoas que estão no meu entorno, porque eu acho que quando a gente é melhor pra gente, a gente acaba sendo melhor para as outras pessoas. Então, eu acho que, cara, o nível acima, para mim é o meu estilo de vida, mas poderia ser e talvez deveria ser uma obrigação de todo mundo, né? Porque acho que a gente vem aqui na vida com um propósito que de fato é deixar o mundo melhor, e pra gente deixar o mundo melhor, a gente precisa ser melhor, sabe?
Então é um pouco do que eu penso. Bacana. Bom, qual uma frase que define Felipe Lomeu? Uma frase que define o Felipe Lomeu. Rapaz, tem um monte de frase. Tem uma que eu gosto em especial, que é: seja tão bom que ninguém consiga te ignorar. Bacana. Bom, e onde que as pessoas encontram você, Felipe? Geralmente trabalhando. Na rede social aí, o cara digital tem que ter. Tô brincando. Cara, eu assim, não sou tão presente em rede social, talvez eu até fique mais agora. Ajudei muita gente a ficar grande em rede social, mas eu escolhi ter uma vida mais reservada. Agora, por conta de alguns desafios, estou precisando aparecer, né, um pouco mais. Mas minhas redes sociais é Felipe Lomeu, LinkedIn, Instagram e por aí vai. Alguma consideração aí, Marcelo? Você se sente mal com... Você falou agora, não, eu me sinto mal quando eu não consigo fazer alguma coisa, né? Mas que em relação à música, você falou, bom, a música eu me senti vencido. Os músicos te fazem sentir mal, não? Não, ao contrário. É uma provocação. Não, ao contrário. Eu gosto muito de música. Eu passo o meu dia praticamente todo escutando música. Eu só não escuto música quando eu estou em reunião. Inclusive, eu adoro música clássica. Ninguém olha para o meu estereótipo. Eu fico no carro e fico escutando música clássica. Sabe? Então, eu escuto música literalmente todos os dias, porque eu acho que música mexe com a nossa emoção. Para mim, música conecta muito a emoção, mesmo não conseguindo compreendê-lo. Mas eu sou um cara que gosto muito de música e respeito demais. Então, música para mim é importante. Inclusive, se você quiser me convidar para algum dia entender música, eu vou aceitar. Tá feito o convite. Ixi, tá feito agora, porque eu só estou tentando uma conexão com... Você é um cara muito criativo e você tem muita coisa que para mim é importante entender e desenvolver. Mas falando, quando seu olho brilhou aqui quando você falou, cara, isso me apetece, que é criar uma solução da qual eu não sei qual é, ele está falando exatamente assim como eu vejo. Eu preciso fazer uma música agora para essa circunstância. Legal. E eu não sei como ela vai acontecer. Legal. Mas é isso, você entende? É a mesma coisa, mesma coisa, entendeu? Legal. Beleza. Bom, eu queria agradecer, antes de agradecer o Lomeu, a loja, né? A gente está numa loja em Bento Ferreira, aqui em Vitória, o estúdio, bem legal, conhecia? Não, maravilhoso, fantástico. Né? Então, quem nos acompanha pode ver que cada dia a gente tem um cenário diferente. Então, agradecer a loja. Tá? Agradecer o Felipe, acho que, poxa, ele trouxe muitos insights, histórias. A gente poderia ficar gravando aqui por muitas e muitas mais horas, né? Temos outros compromissos. E a você aí que nos assiste, se você gostou, se quiser divulgar nosso trabalho nas redes sociais, a gente está no Spotify, no YouTube, tá certo? É isso, Marcelo? É isso aí. E continuem acompanhando, a gente está sempre buscando trazer pessoas de várias áreas distintas, de áreas de conhecimento distintos, para mesclar. Aqui temos o Lomeu, que eu não sei nem explicar direito o que ele é, um RevOps, um músico e um médico empreendedor. Então, você imagina, e tem sinergia, tem conversa, tem assunto, e isso é nível acima. Ok, obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Essa mão machucada. Mas já melhor. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima.